Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. E para darmos início ao programa de hoje, iremos assistir o quadro Fique por Dentro, onde você irá aprender um pouco mais sobre as funções específicas dos vereadores. O vereador é o político que acompanha o dia a dia das comunidades e, por isso, conhece de perto suas necessidades. Os vereadores representam os cidadãos dos seus municípios. Cada um é representante de uma parcela da população. Eles têm o poder de fazer as leis que atendam aos interesses da comunidade. Também chamada de Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo. A divisão dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, é feita pela Constituição Federal. Além do Poder Legislativo, também existe no município o Poder Executivo, que é exercido pelo prefeito e pelos secretários. Todo país tem uma Constituição, que é um conjunto de leis que estabelecem os direitos e deveres dos cidadãos. Ela também garante a independência do Poder Legislativo Municipal. Isso significa que nenhuma autoridade de qualquer órgão ou poder pode interferir nos trabalhos da Câmara Municipal. A Câmara dos Vereadores exerce importantes funções na sociedade. A função legislativa é a que mais se destaca entre as funções da Câmara. No exercício desta função, o vereador participa da elaboração de leis de interesse do município. São elas leis orgânica, orçamento anual, plano diretor, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e código de obras. Por meio delas, os cidadãos têm os seus direitos assegurados. Cabe também ao vereador dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Através da função fiscalizadora é possível ter um controle de como o prefeito e os secretários estão administrando o município, utilizando os recursos públicos. A Câmara cumpre esta importante função com auxílio do Tribunal de Contas. Cabe ao vereador acompanhar todas as ações do Executivo, como a realização de obras, compra de material e de equipamentos, contratação de funcionários, prestação de serviços, fornecimento da merenda escolar, entre outros. Os vereadores também podem solicitar que o prefeito ou qualquer secretário municipal compareça à Câmara para dar explicações sobre seus atos. Caso queira apurar alguma irregularidade, a Câmara pode formar uma comissão parlamentar de inquérito, CPI. Na função judiciária, a Câmara exerce uma função de processar e julgar o prefeito quando ele comete alguma irregularidade. Julga também os próprios vereadores que também cometem irregularidades. Todos os anos, os vereadores julgam as contas da prefeitura, decidindo se o prefeito teve uma atuação regular ou irregular na aplicação dos recursos públicos. Anualmente, o prefeito precisa remeter as contas do município para os vereadores apreciarem, e depois do parecer do Tribunal de Contas, voltam para a Câmara para serem votadas. Esta prestação precisa ter todos os gastos e também todo o dinheiro arrecadado durante o ano. A Câmara também exerce função administrativa, organizando os serviços como a composição da mesa diretora, a organização e o funcionamento das comissões. Os vereadores também podem auxiliar o Poder Executivo a administrar o município, fazendo indicações de ações a serem tomadas em favor da população. Através das indicações, os vereadores podem sugerir a construção de escolas, abertura de estradas, limpeza pública, assistência à saúde, entre outros. Toda a Câmara Municipal precisa ter uma sede. É nela onde os vereadores se reúnem para a discussão e votação dos projetos. O número de vereadores que compõem a Câmara varia de acordo com cada município. Este critério é chamado de proporcionalidade. Depois de eleito, o vereador tem um mandato que dura 4 anos. A legislatura, como é chamada, começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição municipal. O regimento interno disciplina todas as atividades da Câmara. Ele é um documento muito importante para o funcionamento da Câmara, porque define as articulações dos órgãos, a tramitação dos projetos de lei e todas as questões administrativas. Ele é elaborado por um conjunto de vereadores e, para ter validade, precisa ser aprovado no plenário. O regime interno deve estar de acordo com a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica é o conjunto de normas que regem o município. E nela estão definidas as atribuições dos poderes e dos órgãos, bem como os deveres e os direitos dos cidadãos. Esta lei funciona como a Constituição do município. A Câmara Municipal funciona com os seguintes órgãos: a mesa diretora, que dirige a casa e é eleita pelos vereadores.
ela tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos legislativos e administrar a Câmara. Ela é composta geralmente pelo presidente, vice-presidente e pelo primeiro e segundo secretário. O plenário reúne todos os vereadores para votar as leis e tomar as decisões importantes. É nele que os vereadores debatem as matérias e os projetos de lei que tramitam na Câmara. Também no plenário, os vereadores autorizam os empréstimos, convênios e julgam as contas do prefeito. Os vereadores se organizam em bancadas que reúnem os partidos com representação na Câmara. Os partidos formam bancadas para articular ações e votar conjuntamente matérias dos seus interesses. Cada bancada tem um líder que a representa. Ele, que é escolhido entre os partidos que compõem a bancada, fala em nome de todos os que representa. As comissões têm como objetivo discutir e elaborar pareceres sobre os projetos em tramitação. Elas podem ser permanentes, que fazem parte da própria estrutura da Câmara, ou temporárias, que são criadas com a finalidade de tratar de um assunto específico com prazo para terminar. A Câmara realiza periodicamente reuniões para a votação de matérias. Elas são chamadas de sessões plenárias. Elas podem ser ordinárias, realizadas nos dias e horas marcados pelo regime interno, extraordinárias, realizadas fora do horário marcado, e especiais, que são realizadas para homenagens e comemorações, e audiências públicas, realizadas com a participação direta da população. Toda Câmara precisa ter um quórum. Ele é o número de vereadores necessário para que uma sessão e uma votação aconteçam. Esse número varia de acordo com o tipo da sessão e a matéria que vai ser votada. A Câmara de Vereadores apresentam proposições. São elas propostas de emenda à lei orgânica do município. Nela, o vereador pode criar uma proposta para alterar a lei orgânica do município. Ela é votada em 2 turnos e é aprovada por 2/3 dos vereadores da Casa. Os projetos de lei são a proposição que tem por finalidade regular as matérias no município e que precisa ser sancionada pelo prefeito. Os vereadores podem apresentar projetos de leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. As resoluções são atos que têm efeito apenas no interior da Câmara. Os projetos de resolução tratam de temas como a criação de comissões especiais, elaboração do regimento interno, destituição da mesa ou de qualquer um dos seus membros, concessão de licença a vereadores, entre outros. Eles não necessitam da sanção do prefeito para sua promulgação. Os projetos de decreto legislativo são as normas que podem ser definidas pela Câmara de Vereadores e provocam efeitos externos. Exemplos deste tipo de matéria são as concessões de títulos honoríficos e a aprovação ou rejeição das contas do município. Para entrar em vigor, não tem que passar pela sanção do prefeito. As emendas a projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo são proposições apresentadas pelo vereador, quando ele deseja alterar a forma ou conteúdo da proposição principal, que são projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo. Indicação ao Executivo ou aos vereadores é uma espécie de sugestão por escrito apresentada pelo vereador. Através da indicação, o vereador pode sugerir medidas de interesse público aos poderes competentes, ou também para sugerir a manifestação de uma ou mais comissões sobre determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara. As moções são proposições em que é sugerida a manifestação, apelo, congratulação ou protesto da Câmara sobre determinado assunto. Os requerimentos são instrumentos comuns nos trabalhos legislativos. Através deles, os vereadores podem solicitar providências administrativas e relativas ao regimento interno, bem como obter informações da mesa diretora da Câmara, do prefeito ou de qualquer outra autoridade do Executivo Municipal. O parecer é um pronunciamento da comissão ou da assessoria técnico-legislativa sobre matéria sujeita ao seu estudo. Normalmente é oferecido por escrito pelo relator da matéria. O recurso é a proposição destinada a alterar decisões tomadas por órgãos da Casa, Presidência da Câmara, presidências das comissões, mesa diretora e comissões. E agora que você já conhece um pouco mais sobre as funções dos vereadores, vamos falar sobre a 39ª sessão ordinária. Olha, após a leitura das matérias do expediente feita pelo primeiro secretário da Casa Legislativa, o vereador José Carlos Schwab, foi dado início ao pequeno expediente,
onde os parlamentares tiveram até 5 minutos para usarem a tribuna da casa. E o primeiro vereador a se pronunciar foi o vereador Ângelo Gaguinho, do Democracia Cristã. Ele falou sobre as dificuldades encontradas pelos pacientes no Hospital Municipal Raul Sertã para a marcação de cirurgias. Mais uma vez, a gente reclamando do Raul Sertã. Lá dentro do Raul Sertã, várias pessoas reclamando na demora de ser operados. Inclusive, tem gente que está sendo regulado, indo lá para o outro município, chegando lá, o hospital manda voltar, porque não tem equipamento, não tem materiais para operar a pessoa. Aí a pessoa tem que voltar de novo. Agora, isso é o quê? Falta de quê? Comunicação. Por que o hospital Raul Sertã não tem essa comunicação? Antes de levar o paciente lá para Paraíba do Sul, que é uma viagem, gasta gasolina, dinheiro nosso, dinheiro do povo, gasta carro, e é cansativo para a pessoa que está doente. Aí a pessoa vai lá para Paraíba do Sul, chega lá, manda voltar porque não tem equipamento. Não tem equipamento, Leandro, para operar a pessoa. Aí a pessoa tem que voltar. Aí, isso é o quê? Falta de comunicação entre o hospital e o outro hospital. Por que a pessoa, quando vai levar, não liga antes para saber se existe o material dentro do hospital? Por quê? É muita incompetência do governo, Leandro. Não é possível, pô. É muita incompetência. Aí tu vem falar que o governo entrou agora. Pô, custa ligar. Então quer dizer que para ligar para outro hospital tem que ter o quê? 2 anos de governo? Isso aí é coisa fácil de fazer. Antes de levar o paciente lá para o hospital, liga para o hospital, vê se tem um material. Eu conheço vários casos, várias pessoas quebrada, indo lá para o hospital, a prefeitura gastando dinheiro nosso, que é gasolina que gasta, é economia que o governo faz, entendeu? Faz economia de um lado e gasta de outro. Aí tu vai falar o quê? É difícil o Hospital Raul Sertã ligar lá para Paraíba do Sul e pedir se tem um material? Pô, aí o pessoal fala, não, o governo entrou agora. Ué, quantos anos que existe o telefone, ô Maicon? Quantos anos? É falta de comunicação. Aí, exame que está lá parado. Eu conheço várias pessoas que estão ficando cega de catarata, não estão enxergando mais. Sabe por causa de quê? Incompetência do governo. Não é possível que as pessoas estão sofrendo, ficando cego. Isso não existe, Carlinho. As pessoas ficando cego, porque demora anos. A pessoa, mas eu peguei do governo passado. Ué, mas tu vai ficar assim? Vai ficar assim? 1 ano, 2 anos? Eu peguei do governo passado e as pessoas ficando cegas, porque não são parentes deles. Porque se fosse parente deles, estariam pagando no hospital particular. Então a gente não pode deixar isso. E logo em seguida, o vereador professor André, do PL, pediu para que o governo municipal acelere a campanha de vacinação contra a Covid aqui na cidade. Queria falar que a vacina ainda está meio lenta, vamos continuar pedindo, cobrando. Estão em 55 a 56 anos. Então, quero pedir à população que ainda não tomou a segunda dose e já chegou a sua época de tomar a segunda dose, não deixe de tomar, porque você vai estar imunizado completamente. Então, vamos estar atento a isso. Tomou a primeira dose, não deixa de tomar a segunda dose. Mais um detalhe, não é porque você tomou a vacina
que tem que se acomodar, tem que continuar tendo os cuidados, respeitando os protocolos de segurança, uso de máscara, respeitar o distanciamento e todos os protocolos, porque você estando vacinado, você não quer dizer que você não vai pegar a Covid. Ela vai diminuir o agravamento, normalmente é assim. Então vamos ter o cuidado. Tivemos sábado, visitando lá em Amparo, a inauguração do muro de contenção lá em Amparo, no bairro Tiradentes. Recebemos muito carinho lá pelo pessoal de Amparo. Mas foi um prazer acompanhar lá o município, prefeito e os vereadores que estavam lá presentes. Foi muito bom estar com todos vocês lá. Essa semana, sexta-feira, vai ter a posse do pessoal da comissão do CREF, em Nova Friburgo. E estarei presente lá participando e fortalecendo a profissão dos profissionais de educação física. Por fim, o vereador Marcinho Alves, do Republicanos, falou sobre a decisão de se afastar da Câmara Municipal para assumir a Secretaria Municipal de Assistência Social. Todas as terças-feiras a gente sobe essa tribuna para poder a gente apresentar um pouco das nossas ações. Mas hoje eu quero usar dessa tribuna para poder fazer agradecimento. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a toda a minha família e quero agradecer a todos aqueles que na legislatura de 2016, 2020, me confiaram 1.296 votos e na minha reeleição me confiaram 1.462 votos. Por que eu falo isso, senhores vereadores? Quando você toma uma decisão de se afastar, licenciar de uma Câmara Municipal, você tem toda uma confiança daqueles eleitores que votaram e confiaram em você. Mas o que eu posso falar para todos esses eleitores e para toda a população de Nova Friburgo, que nós estamos muito animados e com muita coragem para assumir essa Secretaria de Assistência Social. Essa Secretaria de Assistência Social, ela surgiu com reuniões da nossa executiva do Estado, com o nosso presidente Luiz Carlos Gomes, com o prefeito Johnny Maico, com o presidente do nosso partido aqui, pastor Wallace, com toda a minha assessoria, para poder chegar a essa posição que eu estou chegando hoje de tomar essa decisão, senhores vereadores. É uma decisão onde que nós vamos ter o secretário de Estado de Assistência Social, meu grande amigo Matheus, eu posso falar Matheus, que assumiu recentemente a Secretaria de Estado de Assistência Social. Nós temos um ministério em Brasília, que o nosso partido tem a honra. Então nós precisamos disso, senhores vereadores. Eu me sinto nessa missão hoje de poder estar dentro de uma Secretaria de Assistência Social, mas também estar dentro do governo do Estado e dentro do governo federal, buscando soluções, buscando recursos, buscando parcerias. Porque eu me lembro como se fosse hoje, senhores vereadores. No ano passado, se distribuíram muitas cestas básicas. E hoje as pessoas questionam por que essas cestas básicas não são distribuídas. No ano passado foram remanejados dinheiro do Covid para comprar cesta básica. No ano passado foram remanejados outros dinheiro para essa tal secretaria que eu fiz denúncia ao Ministério Público. Não que eu não quisesse que fosse entregue as cestas básicas para a população, mas sim da forma que foi remanejado e da forma que foi feito todo o processo. Então hoje nós vamos para a Secretaria de Assistência Social, senhores vereadores, e a toda a população que está em casa está assistindo, para buscar parceria com o governo do Estado, buscar parceria com o governo federal. E quero também aqui, senhor presidente, agradecer a cada um de vocês. Não é fácil. Não é fácil. Eu tenho a Câmara como a minha primeira casa. Por que a minha primeira casa? Porque é aqui que eu chego todo dia cedo. É aqui que todo dia eu vejo os senhores e as senhoras vereadoras, é aqui que eu convivo. É aqui que a gente briga, é aqui que a gente discute, mas é aqui que a gente quer o melhor para essa cidade. Então eu me sinto com o coração muito doído de sair dessa Câmara, de me afastar dessa Câmara, porque a gente ama, a gente tem paixão por estar aqui nesse mandato, e todos os senhores vereadores e vereadores sabem muito bem que na legislatura passada e nessa de hoje, eu estou mantendo a mesma linha. E quero dizer para os senhores vereadores, mantenha a linha dos senhores vereadores. Critique, cobre, denuncie,
faça parte dos senhores vereadores. É assim que a gente vai acertar essa cidade. O governo, nem tudo ele tem o olhar do que está acontecendo. Mas a partir do momento, e eu tenho falado com ele, senhor prefeito, acompanhe sessão a sessão na Câmara, vê quais as reclamações, porque a gente aprende e a gente conserta com as reclamações. Então eu me coloco à disposição dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, do presidente que já fez contato comigo, para na semana que vem a gente já está olhando uma situação muito grave na nossa cidade. E para finalizar, agradecer a todos os servidores da casa, a toda a assessoria da casa, porque eu tenho um carinho muito grande por servidores, presidente, assessoria da casa, e dizer que vou estar lá, vou vir aqui visitar vocês, estou com as portas abertas para a gente fazer um trabalho bonito para essa cidade, porque não vai ser o Marcinho sozinho que vai fazer um trabalho sozinho, mas sim com o apoio de todos vocês, com o apoio do Estado, com o apoio de Brasília. Então, me coloco à disposição dos senhores vereadores. E, para finalizar, senhor presidente, mais uma vez, agradeço a confiança da população, porque assim que eu coloquei na minha página, no meu Facebook, que eu estaria me afastando do meu mandato, eu recebi praticamente, foi unanimidade, as pessoas que me acompanham, me parabenizando, me dando força. Então isso me fortaleceu muito, presidente, porque nós temos que ser fiel aos nossos eleitores que estão lá fora. É a eles que eu devo uma satisfação, é a eles que eu tenho respeito. E quando eu senti que a gente aceitamos o desafio e todas aquelas pessoas que confiaram em nós e em nossa pessoa está nos apoiando, isso nos fortalece ainda mais. Obrigado de coração. E nós estamos, ela não é uma despedida, é uma até logo, uma até breve, e a gente se coloca à disposição na assistência social por todos os vereadores e vereadoras. Uma boa noite a todos. Já durante o grande expediente, o vereador Isaac Demani, do PP, apresentou um requerimento de informação com o Executivo Municipal relativo a obras no espaço multiuso do bairro de Olaria. Senhor presidente, esse requerimento de informação é importante. Nós travamos uma luta no passado recente, junto com o Executivo da gestão passada, que queria, sem nenhum tipo de consulta à comunidade de Olaria, construir uma nova praça no pátio da SMOM, da Secretaria de Mobilidade Urbana, Mobilidade e Ordem Urbana, senhor presidente. E nós conseguimos convencer, com reuniões junto com representações da comunidade de Olaria, que fosse feita uma nova obra ali. Aí se definiu que seria feito o espaço multiuso, e foi se conversando com a comunidade, com representações do comércio, da feira, com representantes de Olaria, a respeito do tema. E a obra iniciou e seguiu a sua construção. No dia 26 de janeiro, tivemos aqui vereadores, vereador Zezinho, vereador Priscila Prita, vereador professor André, que eu me lembro, vereador Max Bill, tivemos uma reunião justamente do seu prefeito e lideranças da comunidade de Olaria, lá no auditório da SMOMO, para tratar de assunto, porque as coisas pareciam mal resolvidas em relação àquilo ali. A princípio havia ali um projeto, e o projeto é um projeto belíssimo de acomodar a feira, mas havia algumas insatisfações por parte dos feirantes, e ficou decidido que o prefeito analisaria o que seria feito daquele espaço, se poderia haver a possibilidade de uma ampliação, quem sabe a construção sobre pilotis, deixando uma área maior e aberta onde é o posto de saúde, a subprefeitura de Olaria, e com a rampa ser construída esses equipamentos em cima, não sei. Viu-se a possibilidade de se analisar uma remodelada ali, com o fito de atender os interesses ali de todos. Só que assim, nós não tivemos nenhuma posição referente ao que foi analisado ou tratado. Na verdade, a comunidade de Olaria não recebeu a volta do seu prefeito, e eu quero buscar, através dessas informações, de forma oficial, o que está se pensando com relação àquele espaço multiuso que segue sua construção lá na comunidade de Olaria. Então, assim, para que venha, que a comunidade possa ter ali uma resposta do Executivo, tanto os comerciantes, tanto a população, quanto os feirantes, não ficarem nessa angústia sem saber exatamente o que será feito, que eu, pelo menos, não tenho uma resposta oficial do Executivo referente àquela reunião que foi realizada no dia 26 de janeiro. O vereador Zezinho pediu uma parte. Vereador Isaac, eu te agradeço pela parte, como o senhor falou, aquela obra ali foi mal planejada, ela continua sendo mal planejada até hoje,
ela não cabe os feirantes ali, mesmo que é só ver o tamanho das colunas que tem ali. Então ela é toda mal planejada. Se tirar o restante da mobilidade urbana e estender, ainda continua não cabendo. Os feirantes não querem ir para lá, isso já está mais do que decidido. Um grupo pequeno dentro de Olaria, que já decidiu, né, não tem essa questão de diálogo, não tem essa questão de estar conversando com os feirantes. Eles já decidiram que o local dos feirantes é dentro daquele espaço ali. Só querem ouvir isso. Eu e a vereadora Priscila participamos de uma reunião essa semana, acabei tendo que bater boca com o senhor lá por causa dessas situações, e aí para dizer para o senhor, tá? Eu posso afirmar para o senhor e para as pessoas que estão nos acompanhando. A feira vai ficar no mesmo lugar, já está decidido. Ela não vai mais para aquele espaço. Aquele espaço tem que haver algum tipo de proposta para o melhor uso dele, não para os feirantes. E é a medida mais sensata que está se fazendo, porque eles são a parte interessada. Não é um grupo pequeno que decide por eles. Então, eu só estou comunicando isso a Vossa Excelência, porque eu estou falando com muita convicção do que eu já conversei com o prefeito. Eu espero que haja uma pá de cal em relação a essa proposta, né, de trazer os feirantes para dentro daquele espaço. Seria o extermínio daquela feira, né? Não seria mais feira livre. Feira livre, vereador, é aberto. Em qualquer lugar nesse país, feira livre é nas ruas. A partir do momento que confinou eles dentro de um espaço fechado com telhado, ele passou a ser um mercadão, né? E aí a gente perde aquela feira tradicional. O que se precisa fazer é dar estrutura, dar condições, melhorar lá a questão das barracas, botar banheiro ali para aquelas pessoas. É isso, né? A questão da feira, só para contribuir com o seu importantíssimo requerimento, já está resolvido que ela não vai para aquele local. Muito obrigado pela parte. Vereador Zezinho, agradeço a sua parte, mas vou aguardar essa resposta oficial do prefeito, até porque a comunidade de Olaria quer saber isso de forma oficial, assim, porque eu não tinha essas informações, vereador Zezinho. Inclusive, eu não pude estar presente nessa reunião. Aconteceu uma situação de saúde da minha mãe e infelizmente eu acabei nem podendo ir nessa reunião, não sabia desse detalhe. Mas há informações importantes aqui que nós temos que saber, até com relação a aumento ou não, se há autorização de aumento de barraca ou de novas barracas lá, nós temos que saber isso tudo, até com uma questão no objetivo de tentar organizar de uma forma melhor. O vereador Cascão do Povo, do Patriota, também apresentou um requerimento de informação, esse relacionado ao alvará de funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã e também do Hospital Maternidade. Venho fazer esse requerimento de informação, querendo saber do Executivo se realmente a maternidade e o Hospital Raul Sertã se está com o alvará em dia lá do Corpo de Bombeiro. Se os extintores lá da maternidade e lá do Hospital Raul Sertã está em dia. Então a gente vê muita gente transitando dentro do Raul Sertã, dentro da maternidade, querendo saber se tem uma saída de emergência, se já treinaram os funcionários lá, se aconteceu alguma coisa para sair pela saída de emergência. Então o intuito é da gente ficar sabendo se realmente tudo aquilo que precisa dentro da maternidade e dentro do Hospital Raul Sertã, se haver algum incêndio, se eles estão preparados para essa situação. Torcemos sempre que isso não aconteça, nem na maternidade, nem no Raul Sertã. Mas a gente tem que fazer a prevenção. Então a nossa prevenção tem que estar em dia. Então esse requerimento vem nessa linha de saber se realmente a Prefeitura de Nova Friburgo está em dia com os alvarás lá do Raul Sertã, da maternidade, e se o bombeiro já fez a vistoria e já deu ok lá para a maternidade, para o Hospital Raul Sertã. Então, como é de suma importância, você quer uma palavra? Vou dar uma parte aí para o novo vereador Max Bill. Parabenizar Vossa Excelência aí pelo requerimento de informação. E é importante não só o Raul Sertã, né? Todos os equipamentos do Estado, né, do município, eles precisam passar por essa aprovação. Eu conheço alguns que eu já tenho ciência que não tem, e que é importante a Prefeitura procurar o bombeiro para regularizar a situação. Então, parabéns, Vossa Excelência. Obrigado, vereador Max Bill.
Vou dar uma parte para o vereador Isaac Demani. Vereador Cascão, quero parabenizar pelo requerimento de informação. Importantíssimo, senhor vereador, essa preocupação com a nossa maternidade. Pode contar com o meu apoio, nós estamos juntos nessa luta. Obrigado, vereador Isaac Demani. Então, como esse requerimento é de suma importância, estou pedindo aos nobres pares que votem favoráveis. A vereadora Priscila Pita, do Cidadania, também apresentou um requerimento de informação relacionado à saúde municipal. O documento questiona o Poder Executivo quanto à carga horária de trabalho dos profissionais do Hospital Municipal Raul Sertã. E tem hora que é humanamente possível, né, vereador Marcinho? Você está trabalhando em 3 lugares ao mesmo tempo. A gente tem certeza disso. Então, isso aqui é só para esclarecer esse assunto, até porque foi um assunto que a gente já estava investigando lá atrás, né? Isso aqui é mais mostrar clareza, até esse requerimento do dia 12 de maio, chegou atrasado um pouquinho, mas eu deixei ele ficar na casa, porque para a gente poder estar averiguando isso, para poder estar até, vereadores, sinalizando até para o prefeito onde que estiver errado, para ele poder estar acertando também. Que o nosso papel também, além de cobrar, é fiscalizar e sinalizar as situações que estão acontecendo, que a gente sabe muito bem que a gente está vendo tudo, né, vereador Jânio? Então, a gente vai, através desses requerimentos, a gente vai ver como é que está essa situação de funcionalismo do hospital, do esporte, disso tudo, quadro de enfermagem geral, para saber, na realidade, quantos são mesmo, né? Para poder fazer uma distribuição disso melhor, para poder ficar todo mundo atendido, porque às vezes tem pessoas, muita gente no lugar só e no outro lugar não tem ninguém. Então, a gente vai voltar isso aqui para estar ajudando o Executivo para poder estar organizando a nossa saúde no município, que é de suma importância para a gente, população. Vereador Gaguinho. Vereadora, quero parabenizar pelo requerimento de informações. É importante nessa época de pandemia. Realmente o hospital está assim. Eu não saio de lá, eu fico lá quase o tempo todo lá dentro. Todo dia tem reclamações. E assim, eu espero que o governo possa tomar uma atitude radical. O que é uma atitude radical? Ele botar na mesa, dar soco na mesa e falar que quem manda é ele. Que o governo, pelo que a gente está vendo, tem uns 3 mandando e desmandando dentro do governo. Não funciona assim. Não funciona. O vice-prefeito está mandando mais do que o prefeito. Então não funciona assim. Está de parabéns pela vereador, acho que acaba, em vez de ajudar, atrapalhando, né? Então, eu quero saber o vínculo trabalhista, sendo da maternidade, do Hospital Raul Sertã e do PSF. Quantos enfermeiros, quantos profissionais de enfermagem a gente tem no município? Porque aí, através desse número, vereador Marcinho, a gente consegue detectar o que está acontecendo de fato, né? Porque a gente vai ver a quantidade que tem, para ver se realmente está faltando, se realmente, ou está mal alocado. Porque eu acho que a quantidade, pelo que a gente sabe, é bastante, mas eu acho que às vezes é mal alocado, nem mal alocado, mal aproveitado, né, dentro do seu setor. Então, esse requerimento é basicamente para isso, para a gente poder ter mais clareza, como eu sempre falo. A gente tem que fiscalizar para a gente poder estar tentando mostrar soluções. Eu gostaria muito que o vereador Marcinho fosse para a Secretaria de Saúde, mas foi para a assistente social, né, vereador? Deus te abençoe nessa nova jornada da sua vida e que você é uma pessoa guerreira, que sempre batalhou muito para o município, você merece tudo de bom nessa vida, tá? Meus parabéns aí. Então, gente, basicamente isso. É só para a gente ter informação mesmo, para a gente poder estar sabendo onde essas pessoas estão, até para apurar algumas denúncias que têm chegado ao nosso gabinete, de servidores falando que tem pessoas aqui, vereadores, com 2, 3 vínculos e que não cumprem, recebem, mas não fazem. Então, através disso aqui, a gente vai poder estar investigando e vendo essas pessoas para que elas cumpram também o papel dela como todo mundo. Eu falo que direitos iguais para todos, todo mundo trabalha, vamos todo mundo trabalhar direitinho, honestamente, porque aí não vai ter esse tipo de situação acontecendo aqui de denúncias, né, de ninguém. Todo mundo vai fazendo o seu papelzinho bonitinho que tem que ser feito aqui no município, tá? Então, obrigado aí, boa noite a todos. E ao fim da 39ª sessão ordinária, o vereador Marcinho Alves, do Republicanos, solicitou uma questão de ordem ao presidente da Casa Legislativa, vereador Wellington Moreira, e fez um grande agradecimento a todos os vereadores pelos trabalhos realizados de forma conjunta e também pela convivência na Casa Legislativa. Como já informado, o parlamentar se licenciou do mandato para assumir a Secretaria de Assistência Social, a convite do prefeito Johnny Michael. Uma questão de ordem, senhor presidente, eu queria aqui, para finalizar, agradecer a Priscila quando ela subiu, a Mayara quando ela subiu
a tribuna, nos 3 minutos não foi possível citar meu nome. Eu até falei com ela que não precisa, às vezes, citar meu nome. O dia a dia, a nossa convivência aqui dentro já é tudo. Quero te agradecer por tudo, tá? E conte com a gente, vereadora, tá bom? A gente tem um carinho muito grande pela vereadora, tem uma admiração, tá? E obrigado pela força, tá? Vereadora Priscila também, obrigado, Priscila. Obrigado pela força que você tem nos dado. Antes de falar na tribuna, você também tinha me cumprimentado nos corredores, dando boa sorte, tá? Agradeço. O vereador Carlinho também já tinha conversado comigo, parabenizando, elogiando a nossa coragem. Mas a gente tem coragem, né, Carlinho? Obrigado, tá, Carlinho? Obrigado pela força. Cascão também, quero agradecer o Cascão. O Cascão também deu força. Cascão é uma pessoa muito humana. E, Cascão, conte com a gente, tá bom, irmão? Isaac não precisa nem falar. Isaac, a gente está sempre junto no gabinete. A gente tem se aproximado, né, Isaac, cada vez mais, e assim, eu vou sentir muita falta, né? Mas vou estar aqui, me convoque, me convide para mim vir aqui. Só me dê um tempo, né? Me dê um tempo para poder se organizar. Né? O vereador Mike Queiroz também me cumprimentou no corredor, parabenizou, falou, estendeu as mãos também, obrigado. Né? O vereador professor André não precisa nem falar, né? O vereador professor André tem tantas causas importantes que, né, assistente social, e eu até, assim, vou te convidar para você estar sempre lá conosco, todos os vereadores, se sinta, né, acolhido na secretaria, a gente não vai ter dificuldade de agenda para estar conversando, tá bom? Obrigado por tudo. Presidente, obrigado por tudo, presidente. Peço desculpa em algumas situações aqui na Câmara, às vezes a gente tem aqueles debates, mas a gente no corredor, a gente está sempre se respeitando um ao outro, conversando, né, dialogando, a gente tem aprendido cada vez mais nessa casa, né, e essa missão agora que a gente está assim, assumindo, eu tenho certeza que, né, a partir de semana que vem já vou estar com o senhor já para poder olhar uma situação muito grave que está acontecendo na nossa cidade, conte conosco, tá bom? Schwab, não tem nem o que falar de você, irmão. Em tão pouco tempo que eu te conheci, eu peguei um carinho muito forte por você. A gente teve uma identidade assim, cara, é coisa de irmão, tá? A Vanderlei não precisa nem falar. A Vanderlei, a gente chora junto, a gente sofre junto, a gente respeita um ao outro, né? A gente, há muitos anos atrás, a gente vem aqui debatendo, mas a gente sempre respeitando, conversando um com o outro, não mudando o jeito de falar, parando pelos corredores, conversando, olhando olho no olho. Eu acho que é isso que importa. As brigas têm que ficar ali na tribuna, mas no dia a dia a gente tem que olhar no olho, porque a cidade precisa da gente. A gente não pode criar barreiras. E obrigado por tudo, vereadora. O Ângelo, hoje o Ângelo está sempre no nosso gabinete, como o vereador Zezinho do Caminhão falou, Ângelo. Às vezes a gente fala uma coisa, a gente sente, eu tenho certeza que você não falou por mal. Realmente a dificuldade que tem dentro desse governo, e tem dificuldade sim, eu te entendo. E a gente está indo justamente para lá, para a gente poder ajudar essa cidade, não só na pasta da assistência social, mas também estar junto com todo o secretariado, para poder a gente discutir, dialogar, ver o que está certo, o que está errado, para a gente poder acertar. Conte conosco, obrigado, meu irmão. E vou estar lá, que eu te falei que eu vou estar lá em Rio Grandina, para a gente poder discutir uma situação boa lá para Rio Grandina. Vereador, irmão, eu lembro como se fosse hoje, no dia que Vossa Excelência ganhou o mandato, Zé Roberto. Nós estávamos na Alberto Brown, você chegou muito feliz, eu sei da sua trajetória, cara. Sei da sua trajetória, sei da sua luta, sei do seu esforço, irmão. Eu não tenho dúvidas que o que você está fazendo, a luta e a sua dedicação, você vai deixar um belo legado nesses 4 anos, e vai vir mais 4 anos. Irmão, e conte com a gente lá, tá? Conte com a gente, faça crítica, cobre. Procure, claro, como eu sempre falo para todos, procure saber o que está acontecendo para poder, às vezes, não falar e a gente ter que vir aqui ou ter que fazer um ofício para poder informar realmente que não é uma realidade daquilo que está acontecendo. Mas aqui, obrigado por tudo, tá, irmão? Cláudio Leandro também é uma outra pessoa que... Cláudio, eu vejo em você, cara, pessoas assim que precisam na vida pública, irmão. Pessoas que se dedicam, pessoas que batem a porta do nosso gabinete. A humildade que eu tenho de dar um passo atrás para aprender, para falar, tá errado. Eu sei aceitar o que você tem, irmão. Porque na vida a gente não chega querendo saber tudo. Como eu não sei tudo, como você não sabe tudo, mas que você está tentando buscar todos os caminhos, conhecer secretarias, visitar, para ajudar essa cidade. Continue firme, irmão. Continue firme que você vai fazer história também. E conte conosco. Tá bom, irmãozão? O vereador Wallace é outro amigo de muitas datas. Datas passadas, né, estava conosco no PRB, né, um líder comunitário em São Geraldo, hoje é um vereador de toda a cidade de Nova Friburgo. Irmão, você é um cara muito guerreiro. Um cara muito guerreiro que chega cedo, sai tarde. Muitas dificuldades, muitas barreiras, e a gente vai estar justamente dentro do executivo para ajudar
a gente derrubar todas essas barreiras para a gente poder fazer um bom trabalho para essa cidade. Tá bom, irmãozão? Obrigado por tudo. Max é outro, né? Um amigo, um irmão. A gente tem uma coisa assim muito legal, a gente divide o carro junto, a sua assessoria, como assessoria dos demais vereadores, como que eu me aproximei da sua assessoria, uma assessoria muito bacana, como a assessoria dos demais vereadores. Irmãozão, me identifiquei muito com você. Você é um cara que sabe se posicionar, sabe falar o que está errado, sabe, né, questionar, e eu não tenho dúvidas. Como eu sempre falo na rádio, eu até falei com o Zezinho do programa, para não me tirar do programa lá, não. Eu não quero sair do programa dos fiscalizadores, não. Me convide lá para me participar como secretário. Mas, irmão, obrigado por tudo e conte conosco, tá bom? Disseu, outro amigo também, parceiro, cara que eu admiro muito. Eu já conheci o Disseu há muitos anos. Quando eu fiquei sabendo que o Disseu tinha colocado o nome dele para concorrer a uma cadeira nessa Câmara, eu ainda falava, ó, esse garoto vai dar trabalho lá no PSB. Né? O Zezinho, a gente conversava, falava, ó, Disseu cara, você tem um trabalho, você é muito humano, cara. Você é muito humano, como todos que eu falei aqui. Tudo humano. Às vezes a gente peca, a gente fala alguma coisa, como eu falo também, mas a pessoa tem que ter coração bom. Tem que ter coração bom, tem que gostar das pessoas, como eu falei com a Maiara aqui, a gente tem que gostar de gente. Para entrar na vida pública, você tem que gostar de gente, você tem que se preocupar. Você tem que deitar sua cabeça no travesseiro, mas saber que tudo que você está podendo fazer, você está fazendo. Você ficar com a sua consciência tranquila. E você, cara, é um amigão que eu tenho, e na secretaria, como eu disse, tem que cobrar mesmo, tá? O amigo é amigo, vereador é vereador, secretário é secretário, tá? Então, deixar isso muito claro. Zezinho, para finalizar, meu irmão, eu tenho você como um pai, tá? Você é um cara que eu aprendi muito, Zezinho, tá? A gente se identificou os 4 anos passados, nesse ano não foi diferente. Você vê que a gente critica, a gente fala do governo, a gente não fala por falar, a gente não tem acordos políticos, nós não temos nada que se prenda a esse governo, como eu não tenho. Você sabe muito bem que eu conversei com você, falei qual era o propósito de eu sair, eu não saí da Câmara porque teve acordos para me tirar da Câmara ou para me tirar dos debates, não. Eu saio da Câmara para poder ajudar essa população. Eu vou para uma secretaria porque eu fui conversar com você, para você entender o propósito, porque eu tenho um respeito e um carinho muito grande por você. Para você colocar no seu coração e falar, não, o vereador saiu para ir para uma secretaria, para buscar apoio do Estado, que eu vou provar para essa casa, para buscar apoio em Brasília, porque a gente precisa muito. Irmão, continue firme, cara. Continue firme. E o que eu peço a Deus é saúde para você, porque o resto eu sei que você tem. Então, presidente, muito obrigado por tudo, obrigado aos outros vereadores que não estão aqui presentes, obrigado a toda a casa, todos os servidores da casa, pelo acolhimento, né? Obrigado a toda a população, obrigado a toda a minha família. Obrigado por tudo, presidente. E agora vamos falar sobre a 40ª sessão plenária que ocorreu na última quinta-feira, dia 1º de julho. A sessão foi marcada pela posse do vereador Wallace Merchioro, também do Republicanos. Ele substituiu o agora parlamentar licenciado Marcinho Alves. O vereador Wallace Merchioro concorreu ao cargo nas últimas eleições pelo Partido Republicanos, com o nome de campanha Pastor Wallace. Aos 42 anos, o parlamentar recebeu 934 votos, sendo assim o primeiro suplente da legenda para assumir uma cadeira no Legislativo friburguense. Antes de ser empossado como vereador, Wallace Merchioro atuou como secretário de gabinete do prefeito Johnny Maicon. Logo no início da sessão ordinária de ontem, o vereador fez o juramento parlamentar, assumindo oficialmente o cargo. Prometo cumprir a Constituição Federal, Estadual e a Lei Orgânica Municipal. Observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do seu povo. Assim, prometo. Em entrevista à nossa equipe de reportagem, ele falou sobre as suas expectativas como membro da Casa Legislativa. O desafio é grande, mas a expectativa é que nós venhamos, de alguma maneira, contribuir para poder melhorar
a vida de cada friburguense, daqueles que depositaram em nós uma esperança de dias melhores. O vereador afirmou ainda que a sua luta no parlamento será em defesa das famílias. A própria Constituição diz lá, se eu não me engano, no parágrafo 6º, a respeito do direito que a família tem à saúde, à segurança e à educação. E quando nós percebemos que esses direitos são violados, aí entra o trabalho do pastor da família, em brigar, lutar para que todos esses direitos venham a ser realmente cumpridos em favor das famílias. Por fim, o vereador Wallace Merchioro disse que seu mandato está à disposição da população friburguense. Tenho consciência de que o lugar que eu estou ocupando, passaram-se por aqui vários grandes homens, mulheres, vereadores que deram a vida por essa cidade. Então, eu tenho como dever e obrigação, de uma forma bem respeitosa, fazer mais e muito mais do que todos aqueles que por aqui passou. E é o que eu tento fazer. E vou dar o máximo de mim para que eu cumpra essa promessa de fazer mais e melhor do que todos aqueles que por aqui já passou. Após o pronunciamento do parlamentar, o vereador Isaac Demani subiu à tribuna para defender um novo requerimento de informação de sua autoria, que questiona o Poder Executivo quanto ao quantitativo de imóveis tombados pelo IPHAN dentro do território municipal. Nós temos uma ponte belíssima de ferro lá, exato, que faz parte da história ferroviária do nosso município, juntamente com a estação do trem. Um patrimônio riquíssimo. Nós temos lá no nosso querido e bucólico distrito de Amparo, naquele centro velho de Amparo ali, que é belíssimo. Nós temos o Cine Teatro Almeida, está lá, ainda está lá, de pé. Faz parte da nossa história. E nós temos que saber o que o município pensa e faz com relação à preservação desse patrimônio riquíssimo que ainda temos. E por isso eu faço esse requerimento de informações até para vermos ações que podemos tomar para colaborar e contribuir com isso. Eu vou passar uma parte do vereador Vanderlei, após o vereador Cristiano Guenin, depois vereadora Maiara. Parabéns, vereador Isaac Demani. Vossa Excelência colocou muito bem quando citou lá em Rio Grandinho, naquela ponte de ferro, tem ali onde era aquele... Exatamente. Vossa Excelência sabe que eu pedalo, e outro dia nós fomos fazer um pedal em Além Paraíba. Que coisa mais linda que são aquelas pontes, eles conservam aquilo. E tem também os vagões do trem, aquilo tudo realmente é história, nós precisamos preservar. Eu ainda brinquei com o pessoal lá que toma conta dos vagões, poxa, manda um para a nossa cidade, porque o nosso que tinha lá desapareceu. Então, é uma coisa que é boa para a história da nossa cidade e também para os turistas. Exatamente. Porque, olha só, nós vamos em outros municípios. Tem em Sumidouro, que fica, Mariana fica Sumidouro, lá também ainda tem, Murinelli. Então, assim, que nós possamos preservar nessa cultura, porque é uma coisa belíssima, a história da nossa cidade, a história da nossa vida. Obrigada. Vereador e Cristiano. Parabéns, vereador. Obrigado, querido. Isaac, é bem pertinente o requerimento, e até gostaria de pedir uma cópia quando chegar as respostas, porque a importância da gente ter conhecimento desse acervo faz com que possamos buscar recursos, seja no governo do Estado, no governo federal, na iniciativa privada, para que possa haver uma qualificação desses pontos, inclusive para poder a gente, nessa retomada que já vai acontecer ano que vem, pós-pandemia, que esses espaços, nesse período, possam sofrer essas intervenções e sejam pontos turísticos. Exatamente. Porque o turismo na nossa cidade é muito forte. Olha o que está acontecendo em Amparo, é fantástico, fantástico. Quantas pessoas estão indo para lá? Então, eu posso citar aqui na frente, esse casarão aqui do governo federal, onde funcionava a ação social, o próprio Lazareto, o casarão do Lazareto, o prefeito tem conhecimento disso. São espaços que podem ser fomentado o turismo e, com isso, gerar riqueza para a cidade. Verdade. Vereadora Maiara Felício. Obrigado, vereador. Isaac, gostaria de parabenizar, A gente tem acompanhado aqui algumas polêmicas na cidade acerca disso, de tombamentos de patrimônios e de possíveis intervenções agressivas a esses patrimônios. E acho que é muito importante a gente prezar a memória da nossa cidade, e lembrar também, que existe ainda
algumas partes dessas histórias ocultas, né? Então, é resgatar isso e fazer com que a gente tenha orgulho da história de Nova Friburgo, que a gente consiga reparar também mazelas que ficaram aí por conta dessa invisibilidade. É dizer que o mercado imobiliário de Nova Friburgo está muito aquecido e que a gente tem que ver isso com bons olhos, mas que, com muito cuidado para a gente não perder os nossos patrimônios, né? Verdade, Parabéns. vereador Maela. Obrigado, viu? E aproveitando o restante de tempo, vou dar um outro exemplo aqui que me veio à mente. A Agro Nova Friburgo está fazendo um trabalho ali, próximo ao Fórum, à Justiça Federal. E poucas pessoas observaram, ou às vezes observam e nem dão a atenção necessária. Ali naquela margem do rio, tem uma cabeceira de uma ponte de um lado e do outro lado uma outra cabeceira, numa diagonal. Ali era a ponte onde passava o trem, que ele vinha pela avenida, parava do 11º Batalhão, ali fazia aquele prédio mais antigo ali. É um prédio histórico também, que fazia parte da rede ferroviária, e dali ele atravessava para a Avenida Euterpe, naquela ponte. Pode observar ali agora, tem a cabeceira de um lado e de outro. Já pensou se a água fazendo um serviço lá vai e acaba com a cabeceira daquela? Ah, mas é só uma cabeceira de ponte. É uma cabeceira de ponte histórica. Ela tem uma história, tem uma memória. Então isso tem que ser preservado, nós temos que estar atento a isso. E esse requerimento de informação eu faço no sentido que venham essas informações, e aí sim, nós e todos os vereadores vão ter acesso às respostas, possamos trabalhar valorizando a cultura e a história do nosso município. E vou deixar a frase da historiadora Emília Viotti da Costa, que certa vez ela disse: um povo sem memória é um povo sem história. Um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros dos passados. Vamos valorizar a história da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Ao final, o presidente da Casa Legislativa, vereador Wellington Moreira, apresentou um projeto de lei ordinária, de número 34 de 2021, que dá nome à Travessa Ivan Edmo Jaquel, a via que se inicia no número 1966 da área 01 da Avenida Nossa Senhora do Amparo e segue até a Pousada Melodia. Hoje eu vou defender um projeto, dando o nome de rua a um grande amigo, uma pessoa proba, ou seja, honesta, honrada, bem intencionada, que infelizmente veio a falecer, mas que hoje está sendo, com certeza, de alguma forma, homenageado nessa casa. O senhor Ivan, ele nasceu na cidade do Carmo, mas sempre viveu na cidade de Nova Friburgo. Casou-se em 1970 com a senhora Sheila, que receberá também esse ano o título de cidadão friburguense, o qual será dado por mim. O casal, em 1997, funda a empresa Jaquel Comércio e Indústria na própria casa. Trabalhando muitas horas na confecção de lingerie, adquiriram conhecimento no negócio. E a empresa cresceu, mas veio o choque. O falecimento do senhor Ivan no final de 2012. Mas ele teria muito orgulho do que construiu junto com sua esposa. O grupo Jaquel é uma das gigantes hoje do setor têxtil desta cidade. A marca Evidenza é nacionalmente conhecida. A empresa, ela abriga hoje 250 trabalhadores, gerando riqueza e renda para a nossa cidade. E essa homenagem é muito pequena, perto da obra deixada pelo senhor Ivan. E, merecidamente, mais um grande empreendedor da nossa cidade terá o seu nome lembrado. E aqui, eu coloco aqui que a consulta feita à prefeitura, eles nos remeteram de volta, nos informando que eu quero colocar que é uma coisa que foi aprovado pela prefeitura, foi feita consulta para que eu pudesse hoje estar aqui de alguma forma dando nome a essa servidão.
Informação. Em atendimento ao solicitado na folha 12, informo que a servidão objeto desta análise é pública e sem denominação oficial ou extraoficial, conforme informado previamente no processo administrativo de número 7539 de 2001. No que tange à redação projeto de lei ordinária 34/2021, sugiro a seguinte redação em substituição à atual. Dá o nome de Travessa Ivan Edmo Jaquel a via que se inicia no número 1966 da Avenida Nossa Senhora do Amparo e termina sem saída. Resumindo, este projeto é um reconhecimento do esforço empreendedor do senhor Ivan, que junto com a sua esposa Sheila contribuiu e está a senhora Sheila representando o esposo também no desenvolvimento de nossa cidade. Então eu peço hoje aqui que todos votem favoráveis a este projeto. E agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. Ao final da 40ª sessão ordinária, a nossa equipe conversou com alguns parlamentares. O vereador Ângelo Gaguinho criticou o governo municipal. De acordo com ele, os agentes da Guarda Municipal de Nova Friburgo estão tendo que comprar seus próprios uniformes para trabalho. Teve vários guardas municipais que foram convocados agora no concurso. E eu tenho alguns amigos meus que foram convocados, e eu perguntei a eles, inclusive eles falaram comigo, pô, eu tenho que comprar o uniforme. Aí eu perguntei a um deles, quanto que custou o uniforme? R$1.000. R$1.000 o uniforme. Aí eu perguntei, a prefeitura vai devolver esse dinheiro? Ele falou, não sei, o Gaguinho. Mas todos têm que comprar um uniforme. Então eu acho absurdo isso, o governo fala em economia para lá, economia para cá, o cara já está desempregado, já entra no concurso, já gastando dinheiro do seu bolso para comprar um uniforme. E o uniforme é obrigação da prefeitura doar o uniforme para a pessoa. Não é o próprio funcionário tirar dinheiro do seu bolso, que de repente está tirando dinheiro da boca do seu filho, para comprar um uniforme. Então, acho absurdo. E na convocação que tivemos aqui do secretário da ESMOMO, e ele confirmou que realmente não tem recurso para comprar uniforme. Que cada guarda tem que comprar o seu uniforme. Então, para você ver, o próprio governo confirmando que não tem recurso para comprar uniforme. E o prefeito, mais uma vez, dizendo que está economizando, e o funcionário, infelizmente, tirando dinheiro do seu bolso, que muitas vezes faz falta para a família, para comprar um uniforme para trabalhar. Então isso é absurdo. Ô prefeito, acorda, prefeito. Vamos ter uma acessibilidade, pô. Pensa na família dessas pessoas. Não deixa isso acontecer. Então essa é a minha mensagem para o prefeito, reembolsa esses guardas que gastaram dinheiro com uniforme. Isso não é justo. Já a vereadora Maiara Felício fez uma crítica ao material didático que vem sendo distribuído pela Secretaria Municipal de Educação. De acordo com a vereadora, um poema presente em uma das atividades possui conotações racistas. Na verdade, esse material não foi distribuído impresso, né? Ele foi disponibilizado em PDF. Algumas professoras e algumas mães já estão tendo acesso a ele, trabalhando o texto. Foi algo que me chamou muita atenção, né? Porque a gente tem uma bandeira muito firme, muito consistente sobre o que seria o racismo, né? E eu estou inserido tanto nessa pauta quanto na pauta da educação, e é algo que não pode dialogar. Racismo e educação não pode dialogar. E quando a gente lê um texto que tem um pedaço dizendo: com medo és pequeno, negro como a escuridão, ele é covarde, foge como um ladrão, a gente tem a palavra negro sendo associada a covarde e ladrão. É algo que a gente não pode, né, tá colocando para as crianças que têm acesso a esse material, que são crianças do primeiro ano que têm 6 anos de idade. Então é algo muito complicado. A queixa das mães diante da minha pessoa era como explicar que a questão da cor do monstro não era a ligação direta, né, não faria ali referência
das palavras pejorativas que se encontram no texto. E eu tive que dar razão, né? Porque é algo que fica latente na nossa sociedade, é algo que a gente escuta o tempo todo. Racismo linguístico, né? Gabriel Nascimento, que é um intelectual, já falava sobre isso há muito tempo. E a gente vem afirmar, né, o que é necessário da gente tirar do nosso vocabulário, porque pode estar ofendendo alguém, pode estar tendo conotações indevidas, né, de difamação do indivíduo. E é importante a gente blindar as nossas crianças sobre essas situações. Você acha que tanto aqui na Câmara, tanto também nas pautas do Executivo, esse assunto deve ser tratado de uma forma mais ampla? Com certeza, né? Eu adoraria pegar uma apostila, né, da Prefeitura da Rede, encontrar um texto do Emicida, encontrar um texto de Djamila Ribeiro, que fala de forma muito aberta, coerente, de forma justa, de forma honesta, sobre a realidade do negro no Brasil. Principalmente pensando a história de Nova Friburgo, né, que tem sua construção toda pesada nos ombros dos escravizados. E eu acho que é algo que a gente tem que ter um compromisso urgente. E durante uma entrevista à nossa equipe, o vereador Maicon Queiroz falou sobre o pedido de abertura de CPI, que foi protocolado por ele e também pela vereadora Priscila Pita, para investigar a contratação do grupo Itapemirim para a prestação do serviço de transporte no município. O objetivo principal dessa CPI é justamente para verificar possíveis irregularidades que foram identificadas por nós, processo número 1840, que é a emergencial do transporte público, onde tem indícios ali claros de favorecimento ilícito, inclusive mudanças para que a empresa que ganhou Itapemirim pudesse sagrar aí a vencedora, né? Então, por conta dessas irregularidades, denúncias, inclusive, que fizemos ao Ministério Público e, principalmente, após a assinatura do contrato da Prefeitura com a empresa Itapemirim para prestar o serviço, a mesma não ter aí apresentado ônibus, outras situações e também algumas mudanças no contrato divergendo do emergencial, geraram nosso intuito de realizar essa CPI, justamente com o intuito de verificar essas irregularidades. Na noite de ontem, o prefeito Johnny Maicon, ao lado do vice Serginho, publicou um vídeo nas redes sociais falando, né, sobre a possível abertura dessa CPI. Ele citou o nome do senhor, também o nome da vereadora Priscila Pita, dizendo que nessa CPI não há, nem toca no nome da nova FAOL e também nem no nome de nenhum representante da gestão anterior. Como que o senhor entende essa fala do prefeito? Eu entendo a fala do prefeito como uma fala totalmente errada, né? Primeiro, quem não deve não teme. Não entendi porque ele está nervoso com a CPI. Já começa por aí. Segundo lugar, eu parabenizo ele por ele ter citado meu nome, que ele falou uma verdade, que eu sempre mostrei e falei dos erros da FAOL. E continuo falando, continuo mostrando todos os erros, e continua ruim, por isso eu continuo no mesmo trabalho. A diferença é que o nosso objetivo não é falar de FAOL. Ele não entendeu ainda que a FAOL acabou. Próximo dia 15 agora a FAOL pode ir embora e estamos esperando Itapemirim assumir. Ele se esqueceu que todos os fatos que ele fala do governo passado ficaram para trás. Por que ele, por exemplo, em 4 anos de vereador, não abriu uma CPI do transporte? Estranho. O senhor Pierre, secretário da Casa Civil, 12 anos de vereador, não fez uma CPI do transporte, tantos erros. O 395, já que vamos falar de passado, que era um decreto legislativo que derrubou aí a questão do aumento de passagem. Não era ilegal o subsídio, então tinha muitos elementos para abrir uma CPI e ele não teve. O nosso objetivo não é falar do passado. O prefeito do município ele tem que parar de dirigir olhando para o retrovisor e olhar para frente. Nós estamos questionando o processo que foi feito agora, no governo dele, nasceu agora no governo dele, não no governo passado. Então é lamentável ele falar isso e principalmente as ofensas à vereadora Priscila Pita, uma guerreira, uma combatente, que participou do outro governo trabalhando, como participou de outros, sim, assim como tem várias pessoas no governo que estão do lado dele, que trabalharam no governo anterior. Então essas pessoas são o quê? Corruptas? Estranho isso, né? O vereador líder de governo da Casa Legislativa, Zezinho do Caminhão, também falou sobre a abertura da CPI. A CPI é um procedimento que cabe aos parlamentares apresentar. Eu entendo, né, que a CPI, quando ela tem, digamos ali, o fato determinado, ela tem mais do que acontecer mesmo, né? Porque eu sempre digo aquilo, quem não deve, não teme. Quem faz o certo não precisa ter medo de penalidade, de ser investigado.
né? Então, eu, por exemplo, apresentei 2 CPIs aqui na Câmara de Vereadores, inclusive eu fui relator. Uma delas, a última, ela tem desdobramento muito positivo para a cidade. Houve um bloqueio aqui de agentes públicos em torno de praticamente 12 milhões de reais. Né? Então, que terá que ser ressarcido aos cofres públicos. Então, a CPI, quando ela tem um propósito, né, de averiguar, né, de ver aquilo que está errado, de penalizar, ela é muito bem-vinda. O que me chama a atenção é essa CPI, né, que ela é apresentada, por exemplo, do meio para frente. Ela não está indo na causa, né, ela está indo nas consequências. Está muito claro, né, que ela tem, digamos, um propósito, né, ela quer atingir ali o secretário professor Pierre. A gente está muito claro disso. Lógico, se ele fez tudo certo, se ele fez correto, ele não precisa se preocupar. Deixa a CPI acontecer. Né? Então, eu sou dessa forma. Eu só lamento que nós temos um processo, o EC30, que está no Ministério Público, né, que é originário de todo esse imbróglio, nós já vamos para 3 anos sem contrato, que essa CPI podia ser mais abrangente, né, pegando a causa junto com as consequências, né, para poder municiar o próprio Ministério Público, como nós fizemos com a CPI da alimentação. A CPI da alimentação, esse bloqueio que houve aí de quase 12 milhões, é praticamente toda baseada na investigação da CPI. Então, a CPI levada de forma séria, forma correta, com o propósito de investigação, de apuração, ela é muito bem-vinda, ela é muito saudável. Uma pena, né, que essa veio na condição de apenas olhar esse contrato, né, e a gente fica até preocupado, né, porque a empresa nem começou a trabalhar ainda, ela vem passando aqui, já apareceu aqui, né, uma série de situações sobre ela, né, parece que ela está sendo achincalhada aqui por um certo grupo, né, então a gente fica preocupado de acontecer, até não acontecer esse serviço. E se isso, porventura, acontecer, vai ser muito lamentável para a cidade. Eu espero que não aconteça, né, que a CPI, né, ela avalie, né, e estenda essa investigação, até para não ficar a gente com esse sentimento de impunidade, que aqui na nossa cidade pode descumprir lei, fazer irregularidade, que não tem penalidade. E finalizando o quadro Vereadores em Ação, nós conversamos com o vereador Cláudio Leandro. O parlamentar falou sobre a vistoria feita pelo governo municipal em uma creche, Varginha. Nós tivemos, desde o início do nosso mandato, a gente vem pedindo melhorias para o nosso bairro e até a própria população sinalizou isso para a gente, dá a possibilidade da gente levar a creche para o antigo JK. O JK já está praticamente uns 2 anos parado, são salas amplas, bem arejadas, precisa apenas de uma reforma, né? E, por exemplo, a capacidade da creche hoje, ela está muito reduzida. Essa alocação para lá, ela vai dar a possibilidade da gente ter mais crianças atendidas, até ter a possibilidade de contratar mais profissionais. E hoje é uma carência, a gente tem uma carência muito grande de vagas nas creches, nas escolas. E a gente, desde o início, a gente vem sinalizando isso para o governo. E tudo dá por entender que a gente vai ter essa vitória no nosso bairro também. Quais são os próximos passos agora para que isso se conclua de uma forma mais rápida possível? Então, a vistoria já foi feita, a Secretaria de Educação já sinalizou positivo, a Defesa Civil apontou alguns reparos, que é bem viável, e existe o dinheiro para essa reforma. E a gente vai estar, já amanhã, a gente está diariamente conversando com ela para a gente ver o que precisa para... Já existe até um envolvimento da comunidade de poder participar nessa reforma para a gente voltar com força total e com mais crianças para esse bairro. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e seu carinho. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito aqui na TV Câmara.